quando a gente falar de cinética química, de velocidade da reação, a gente tem que ter em mente que o que comanda a velocidade das reações é a quantidade que eu tenho de reagente, a concentração que nós temos de reagentes, né? Porque quanto mais partícula, mais reagente eu tenho, mais choques acontecem, e quanto mais choques eu tenho, maior a velocidade da minha reação. Isso tem que ser analisado com pressão e temperatura constantes, né? E isso é o que a gente chama de lei da velocidade, quando a gente consegue analisar essa quantidade de reagente e ver como ela está implicando na velocidade das minhas reações. Essa lei da velocidade ela foi determinada, também recebe o nome de lei de Goldberg-Wade. São dois cientistas que começaram a analisar a relação que existiria entre a velocidade das reações e a concentração dos reagentes utilizados nessas reações. E aí eles admitem que a velocidade instantânea de uma reação ela é proporcional ao produto das concentrações em quantidade de matéria dos reagentes. Nada mais é que, sim, se você tiver mais reagente, mais rápida será a tua reação. Quer dizer que existe uma relação direta da quantidade de reagente, da concentração de reagente que você utiliza sobre a velocidade da tua reação que você está analisando. E a gente pode dividir essa análise da velocidade da reação em reações elementares e as reações não elementares. As reações elementares são aquelas que ocorrem em uma única etapa. Lembra quando a gente viu ali em lei de Hess que elas podem acontecer por meio de uma etapa só ou várias etapas, uma, duas, três, mas continua obtendo no final aquela mesma única etapa que a gente queria? Então isso é o que a gente chama de reação elementar, aquela que acontece em uma etapa só. Então aqui eu vou usar de exemplo letras, para talvez ficar mais fácil de primeira ordem a gente observar isso aqui. Eu tenho ali A reagindo com B, produzindo C. Então eu tenho reagentes diferentes, reagindo entre si, que produzem um produto totalmente diferente do que eu tinha no início. Essas letrinhas menores, elas indicam os coeficientes estequiométricos da equação, aquele balanceamento que a gente faz. Então, são esses numerozinhos que vão determinar a velocidade das reações elementares. Então, a gente usa essa formulazinha, né, que a lei da velocidade ela é dada por essa fórmula. E aí, esse K ele é uma constante. Geralmente, a gente não tem que calcular. A gente só tem que expressar como ficaria uma equação química que ele vai te dar dentro dessa expressão matemática. Então, se eu fosse analisar aqui, e aí tem que ficar claro aqui que a gente utiliza somente os reagentes, porque o que determina a velocidade das reações é a quantidade de reagente. E aí, se eu quiser expressar essa reação que tem aí, eu tenho que escrever aqui dentro da minha formulazinha a concentração ou a representação das substâncias que participam dessa reação. Então, eu tenho K, que é a constante, vezes a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o Azinho, né? Vamos chamar assim, Azinho, Azão. Então, é o Azinho elevado, o Azão elevado ao Azinho, vezes a concentração de B, que é o Bzão, elevado ao Bzinho, que é o seu coeficiente estequiométrico. Vamos ver como é que isso fica numa equação ou numa resolução mais perto da nossa realidade. Então vamos lá, um exemplo de como a gente usaria essa equação da velocidade. Então, analisando o processo químico representado pela equação a seguir, essa equação que está em roxinho aqui, representa a equação de velocidade desse processo. Então, nós temos 3x mais 2y que reagem entre si, eles são os reagentes, e vão produzir z mais 5w. Então, o que eu tenho que levar em consideração? Sempre os reagentes para utilizar essa equação de velocidade. Qual que é a equação? É os reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, substituindo essas letras que faz parte da equação geral, para depois a gente substituir, nós vamos reescrever essa expressão. Então, nós vamos pegar aqui o x, que vai elevado a 3, porque ele é o teu coeficiente estequiométrico, ele é a quantidade em mol de x, e o y com coeficiente de 2. Então, se eu fosse colocar x e y ali dentro da minha equação de velocidade, ficaria assim.
Então, V igual a K vezes a concentração de X elevado a 3, porque é sempre o númerozinho que está na frente dele, vezes a concentração de Y elevado a 2. Essa é a expressão da constante de velocidade e geralmente as questões pedem para você escrever como ficaria essa expressão. Não que você tenha que calcular. Se for necessário calcular, eles vão te dar dados para isso, né? Mas aqui era só para analisar o processo e representar a equação de velocidade dessa equação. Tranquilo, né? Não tem muito segredo, não. E agora a gente vai ver essa equação da velocidade para as reações que não são elementares. O que são essas reações? Aquelas que podem ocorrer em 2 ou mais etapas, conforme a gente já viu lá na lei de Hess. Então, eu tenho a equação 1, a 2 e a 3, né? E o que aparece aqui? Ele já determina para você qual que é a equação global, né? Qual que seria a tua equação principal, qual equação é a equação da etapa lenta dessa reação, aquela reação que vai demorar mais para acontecer, e qual seria a equação que representa a reação de etapa rápida. O que a gente tem que levar em consideração para calcular isso aqui, né? Nós temos aqui a representação da equação da velocidade, só que eu tenho que escolher, você não vai fazer uma simplificação dessas equações em uma só ou na global. Você tem que utilizar a reação que representa a etapa lenta, porque é a etapa lenta que representa a velocidade da tua reação, né? É ela que é importante no teu processo. Então, toda vez que aparecer etapas e reações, aquela que determina a velocidade da tua reação, sendo ela em etapa ou não, é a etapa lenta. Então, é ela que tem que ser representada aqui. A nossa etapa lenta é essa segunda equação aqui. Então, a gente pega os reagentes e joga aqui na fórmula. Então, eu tenho 2A, por isso que ficou concentração de A elevado a 2, e temos 1B, por isso que ficou concentração de B elevado a 1. Colocar nada também é possível, tá? Mas geralmente aparece com o númerozinho 1. Então, sempre que aparecer essa situação de você ter reações em etapas, você sempre vai escolher a etapa lenta para poder expressar aqui na equação de velocidade. Então, é sempre ela que vai determinar a velocidade, a lei da velocidade da tua reação. Por quê? É aquela que tem a maior energia de ativação. A maior energia de ativação indica que você precisa de muita energia para aquela reação acontecer. Então, isso vai acontecer muito mais lentamente. Não são nessas equações que a gente utiliza um catalisador para poder diminuir essa energia de ativação e aí, consequentemente, acelerar a reação. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão das reações que não são elementares. O que a gente leva em consideração é sempre a etapa lenta. É ela que determina a lei da velocidade da tua reação. E aqui nós temos um exemplo da Federal do Rio de Janeiro de como que a gente solucionaria um tipo dessas questões que utilizam as não elementares. Né? A hidrazina, que é o N2H4, é utilizada junto com alguns dos seus derivados como combustível sólido nos ônibus espaciais. A sua formação ocorre em várias etapas. Então, ele deu aqui a etapa A, que ele chamou de etapa rápida, a etapa B, que é a etapa lenta, e a etapa C, que é a etapa rápida. Indique a opção que contém a expressão da velocidade para a reação de formação da hidrazina. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Qual opção vai ter que conter essa expressão? Aquela que consegue expressar a etapa lenta. Então, eu vou ter que escolher aquela que tem como os reagentes o NH2Cl mais o NH4. O NH3, desculpa. Então, a opção que a gente consegue visualizar aqui, cada uma tem 1 mol, né? Então, não vai aparecer um númerozinho em cima. E aí, a gente começa a analisar. Então, na letra A, eu tenho a velocidade igual a constante vezes concentração de NH2Cl, opa, já apareceu quem eu quero aqui, vezes a concentração de NH3. Eu já colocaria essa como a correta. Vamos dar uma olhadinha nas outras.
A B está falando do NH3OCl-, que é a etapa rápida. Então, a B a gente corta. Não é a nossa correta, porque tem que ser etapa lenta. A letra C, NH3OCl-, mesma coisa. A letra D, N2H4 mais Cl- vezes Cl- vezes concentração de água. Ele fez uma mistura aqui da C com a A. Não pode, é uma etapa só, é uma equação só. E a letra E é N2H5+, vezes OH-, que é a etapa rápida da C. Então, a única correta mesmo é a letra A. Tranquilo, né, pessoal? Não tem muito segredo, é só analisar mesmo a equação. Na elementar, é só colocar elevado o coeficiente estequiométrico da substância. E na não elementar, é só escolher a etapa lenta e fazer a mesma coisa. Tranquilo? Qualquer dúvida aqui nesse conteúdo, me procura, que a gente vai tentar resolver. Até a próxima aula.